Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Professor Chico. Estou aqui para explicar material digital na disciplina de História do Ensino Médio, disponibilizado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. A ideia desse espaço é reforçar o que você aprendeu em sala de aula, por isso, deixem suas dúvidas nos comentários e inscreva-se no nosso canal, ok? O tema da aula de hoje é o uso institucional da violência, né? Aula aí da primeira série do ensino médio, aula 1, quarto bimestre, História. Né? E o que fala o tema, né, inicial aqui? O uso institucional da violência. Fala do uso dessa violência pelas instituições, governos. Né? Refere-se a uma prática legal e organizada de empregar a força por essas instituições governamentais, como polícias, forças armadas. Para quê? Para manter a ordem pública, fazer cumprir a lei, e, em caso de defesa, também proteger o país. Só que deve ser realizado dentro de limites legais, éticos, de direitos humanos. O abuso desse poder, o uso excessivo da força, levanta preocupações sobre os direitos humanos, principalmente. Tá? O conteúdo da aula vai falar de regimes ditatoriais e totalitários, que podemos citar aí como exemplo o nazismo, né, na Alemanha, o fascismo na Itália. Aqui no Brasil a gente pode citar também o período da ditadura militar, ok? E o outro conteúdo é diferentes formas de violência contra a humanidade. Então tentaremos refletir um pouco dentro desse slide. Para começar, né, a nossa conversa, o conteúdo traz para a gente aí algumas questões. Então a primeira questão é: como você definiria os conceitos de oprimido e opressor? O que é oprimido, né? A gente poderia trazer aí como sujeitos, né, que recebem tratamento injusto, discriminação. Seria oprimido. O opressor seria também indivíduos ou grupos, né, que exercem poder e autoridade sobre esses oprimidos. Muitas vezes são responsáveis aí por manter e perpetuar a opressão. De que maneira a violência pode ser expressada e vivenciada? Então, ela pode. Há vários tipos de violência. Né? Então, você tem a violência física, a violência psicológica, uma violência estrutural e a violência social. Ok? E aí, como as instituições governamentais podem empregar o uso da força de forma organizada? Através de alguns métodos, né? Através das forças armadas, forças de segurança e forças coercitivas. Né? E aí depois o material vai trazer para você uma reflexão junto aí com o professor, né? Pode ser uma roda de conversa, onde você pode estar falando um pouquinho como é que é, né, o oprimido, quem é o opressor, né, etc. Ok? Vamos lá. Depois o material traz para a gente um texto, né, de reflexão. O texto é Civilização e Violência, e aí depois, com o professor, você vai estar aperfeiçoando, aí, lendo, né, discutindo um pouco esse material, a civilização e violência. Né? E no final do material, ele traz para a gente aqui uma questão. Por que os estados recorrem ao uso da força e essa condição é institucionalizada? O que significa isso? Né? Então, os estados recorrem à utilização da força de maneira institucionalizada por algumas razões. Quais razões são essas? Manutenção da ordem e segurança, aplicação da lei, defesa nacional, controle do poder e repressão, e emergências e desastres naturais, né? Que principalmente ali o exército, quando acontece um terremoto, uma inundação, as forças armadas estão presentes aí para ajudar a população, ok? Depois o material traz para a gente duas imagens para reflexão. Né? A primeira aqui, uma prisão feita durante a ditadura militar. Perceba aqui que o cidadão está sendo puxado aí por policiais. Né? E a primeira imagem traz aí soldados nazistas em frente a uma loja em Berlim, colocando uma placa com os dizeres: alemães, defendam-se, não comprem de judeus. Essa foto aqui é de 1933. Né? Essa foto aqui dos soldados nazistas aqui,
ela evidencia aí a propaganda antissemita promovida aí pelo regime nazista em 1933, né? Essa propaganda era uma parte integrante da ideologia nazista, que era baseada no nacionalismo extremo, no antissemitismo, né, que é o ódio aos judeus, no racismo e na supremacia ariana, como uma necessidade de purificar a sociedade alemã de influências como os judeus, né? Essa ideologia promoveu a perseguição dos judeus, culminando aí no Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, quando milhões de judeus e outras minorias foram exterminadas aí nos campos de concentração nazistas, né? Saltamos aí que na imagem também podemos sinalizar uma violência psicológica, quando os alemães dizem protejam-se, né? Quer dizer, o outro pode nos causar mal. Essa é mais ou menos uma reflexão em cima dessa foto, né? Aí também temos o momento foco no conteúdo, né? O que são governos ditatoriais e autoritários? É uma pergunta que aparece aqui, e que exemplos na história da humanidade já foram vivenciados, né? Então, aqui também traz qual ideologia você quer para viver, e vai falar um pouquinho, né, desse crescimento da extrema-direita, com o nacionalismo, o autoritarismo, que a gente vê nesses tipos de governo. Lembrando que ideologia é um conjunto de ideias, né? São convicções, princípios filosóficos, sociais, políticos que caracterizam o pensamento de um indivíduo, grupo, movimento, época ou sociedade. Tá? Então aqui a gente já citou, né, o que são governos ditatoriais e autoritários. A gente pode dizer aí que são governos que se caracterizam aí pela falta de participação popular, né? A concentração de poder fica na mão de poucos líderes, a restrição nas liberdades individuais políticas, né? E a principal diferença é a forma como esses regimes se mantêm no poder, né? Sem as democracias, tá ok? Continuando aqui, o foco no conteúdo, né? Então ele vai falar aqui, quando falamos de diferentes formas de violência contra a humanidade, estamos nos referindo às ações que causam sofrimento e violam os direitos fundamentais dos seres humanos. É uma escala massiva e sistemática. Essas formas de violência têm impacto não apenas sobre indivíduos específicos, mas também sobre grupos, comunidades e populações inteiras. A expressão violência contra a humanidade geralmente é usada para descrever os atos mais graves e abrangentes de violência, que constituem crimes internacionais e são considerados inaceitáveis pela comunidade internacional. Então, a perseguição de um grupo étnico, né, é um atentado, uma violência contra a humanidade. Depois aqui, o foco no conteúdo traz também, né, sobre como que a humanidade sofre com esses crimes, né, através de genocídios, crimes de guerra, limpeza étnica, tráfico de pessoas e terrorismo. São considerados crimes contra a humanidade. Né? O decreto aqui, número 4.388, né, que promulga o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. E aí o material traz para a gente, né, uma questão aqui para a gente tentar responder. O período entre guerras ficou conhecido muito e foi marcado pela existência de regimes totalitários e outros regimes autoritários que se inspiraram neles. Os casos de totalitarismo desse período são o stalinismo, o fascismo, o nazismo. Entre as características dos regimes totalitários, selecione a alternativa incorreta, errada. Né? Então você tem A, uso do terror, B, pluripartidarismo, C, censura, D, criação de inimigos internos ou externos e E, culto ao líder. Dessas opções aqui, qual seria a incorreta? Vamos lá, pensa. Vamos lá então para a correção. Se você respondeu a B, o pluripartidarismo, parabéns, né? Não é uma característica do totalitarismo que é marcado pela ideia contrária a essa, havendo supressão dos partidos políticos, né? Assim, na União Soviética stalinista, na Alemanha nazista
na Itália fascista, a ordem vigente permitia que somente partido do regime existisse, né? E o que aprendemos hoje? Né? Identificamos e analisamos o uso da violência de maneira institucional, né? Por meio dos regimes totalitários e autoritários, né? Exemplo aí o caso do nazismo, fascismo. Compreendemos que a utilização da força de maneira institucionalizada recai sobre a legitimidade do que significa Estado, né? E falamos também, dando exemplo aí, o que são crimes contra a humanidade. Então, genocídio, crimes de guerra, limpeza étnica, tráfico de pessoas e terrorismo são considerados crimes contra a humanidade. E a gente vai ficando por aqui. Se você tem alguma dúvida sobre o tema, por favor, coloque no comentário, siga a gente aí, né, nas redes sociais. E um grande abraço e até a próxima aula. Até mais!